meu pé, sai daqui. Deixa o seu pai um pouco sozinho. Deixa a sua mãe um pouco sozinha. Para de me atrapalhar, menino. Pare de me atazanar, menina. Vai para lá. E a criança sem um referencial, porque ela está procurando o referencial do pai, ela está procurando o referencial da mãe. Uma criança, quando tem 7 anos de idade, o seu cérebro está maduro e é que nem uma esponja, pronta para absorver tudo aquilo que é passado para ela. Tudo. Você pode ver, até 7 anos de idade, você pode colocar um filme, às vezes a criança nem se interessa, fica um pouquinho, levanta, vai fazer outra coisa, e não dá mínima. Mas, desta idade, ou um pouquinho antes, para frente, a criança já começa a prestar uma atenção demasiada em tudo. No que o pai fala, no que a mãe fala, no que ele assiste, no que ele vê, no que ele interage. Ele começa a absorver todas essas coisas. E veja só, o perigo está aí. E o perigo é muito, mas muito grande. Se você observar a palavra de Deus, você vai ver aqui em Provérbios, capítulo de número 23, e no versículo de número 13, a importância de você disciplinar, ensinar, redarguir, admoestar os seus filhos e a sua família. Veja o que está escrito: não retires a disciplina da criança, não retires a disciplina. O pai acha que a falta de atenção dele para com o seu filho é um motivo para que ele abra exceções para o seu filho, ainda que elas sejam prejudiciais. E o pai, pela falta de tempo que ele dá para o seu filho, a mãe, pela falta de tempo que dá para o seu filho, ele acaba fazendo todas as vontades que o filho quer. Ele acaba fazendo tudo que o filho quer. Se o filho pede uma coisa, ele dá. E se ele diz não, o filho esperneia. E aí, para o filho parar de chorar, ele faz a vontade do filho. Mas preste atenção, pai. Preste atenção, mãe. A palavra de Deus está dizendo: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. A palavra de Deus não está dizendo que é para você espancar o seu filho. Não é isso que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo e deixando claro na sua palavra é que você deve primeiro ensinar o caminho que o teu filho deve andar. Primeiro vem o ensino. Depois, como nós lemos aqui em Provérbios capítulo de número 20, e no versículo de número 11, a criança se dará a conhecer pelas suas ações. Depois do ensino vem o quê? O acompanhamento. O pai tem que acompanhar a criança, o desenvolvimento, continuar ensinando. E quando a criança passar do limite, sim, com limites, o pai deve colocar uma punição, um castigo, deixar de comprar um presente, proibir o filho de fazer isso ou aquilo. Em outras palavras, disciplinar o filho, não fazer todas as vontades do filho. E veja, se for necessário, com controle, porque um dos dons que Deus ele dá, que na verdade é um fruto do Espírito Santo, é o domínio próprio. O que o pai não pode é fazer todas as vontades do filho, fazer tudo o que o filho quer, e depois de fazer tudo o que o filho quer, ainda assim, o filho continua aprontando e fazendo de tudo. Aí o pai, carregado de raiva, aí ele vai insurgir contra o filho e descarregar toda a sua raiva na criança e acabar machucando a criança. Está totalmente errado. A palavra de Deus diz que você tem que respeitar esses 3 níveis. Primeiro ensinar, depois ensinar e acompanhar, e por último disciplinar. Mas a disciplina também deve respeitar.
Não precisa você bater no teu filho. Primeiro, discipline-o. Hoje você não vai entrar na internet. Hoje você não vai fazer isso. Vai ensinando o teu filho. Dê atenção para o teu filho, pai. Dê atenção para o teu filho, mãe. Porque senão o teu filho vai ficar sendo influenciado diretamente pela internet, diretamente pela televisão e pelo videogame. E é aí que está o perigo. Porque veja só, eu vou começar a mostrar algumas coisas para você. Eu vou comentar com você. E quero deixar claro que não estou criticando nenhuma das corporações e nenhuma das empresas responsáveis por esses filmes. Inclusive não vou criticar nenhum deles. Eu vou comentar fatos que estão nesses filmes, estão nesses desenhos, estão nesses videogames. Cabe a você, que é pai e mãe, julgar se realmente esse é o entretenimento que o seu filho realmente precisa. Se isso vai construir ou não a vida do seu filho. Quando você vê qualquer filme da Disney, a primeira coisa que aparece na primeira tela é Disney. Pura magia digital. Pura magia digital. Magia digital. Eu li para você em Deuteronômio 18 que não haverá abominação. Deus não aceita magia no meio do seu povo. Deus não aceita agoureiro, feiticeiro. Deus não aceita. Deus não permite no meio do seu povo isso. Mas no desenho da Disney, os vilões da Disney, muitos aqui já devem ter assistido. Logo quando um dos vilões entra, ele solta um escaravelho dourado. Esse escaravelho dourado, ele dá 3 voltas, formando o meia, 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 e vai para a mão direita do pateta que segura. Ah, pastor, peraí. Julgue. A palavra de Deus diz aqui em Apocalipse, capítulo de número 13. E no versículo de número 18, o seguinte. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. Em seguida, em outro bloco desse desenho, que fala sobre Halloween, uma festa popular nos Estados Unidos, o Dia das Bruxas, os 3 sobrinhos do Pato Donald, o Guinho, Zezinho e Luizinho. Um está vestido com roupa de demônio, o outro com roupa de fantasma e o outro com roupa de bruxo. Eles vão até a casa do Pato Donald, o seu tio, pedir doces. E quando eles abrem a porta, o Pato Donald estoura uma bomba. Eles se assustam. Mas quando explode aquela bomba, está passando uma bruxa em cima de uma vassoura. E a bruxa e a vassoura também se assustam. E como a vassoura se assusta, a bruxa diz assim: calma, Belzebu, calma, Belzebu. Belzebu é um nome da vassoura da bruxa. Se você ler aqui em Mateus capítulo de número 12, veja comigo, e versículo de número 27. A palavra de Deus diz que Jesus, se explicando para os fariseus, ele diz: se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes.
Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Jesus está dizendo, se Beelzebu é um demônio, como é que eu vou expulsar um demônio através de um demônio? Ele estará subdividido? Se você ler no versículo de número 24, você vê a declaração dos fariseus quando dizem, mas os fariseus ouvindo isso diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então Beelzebu, segundo a palavra de Deus, é príncipe dos demônios. Julgue. Eu não estou aqui para criticar nem falar mal, julgue você. E aí de repente a bruxa, ela vai até os sobrinhos do Pato Donald, e ela diz assim, desce Beelzebu, desce Beelzebu. O que você acha que a bruxa está fazendo? Ela está invocando o príncipe dos demônios para dentro da sua casa. Ela está dizendo, desce Beelzebu, desce Beelzebu. E ela convida os sobrinhos do Pato Donald a fazer um feitiço. Vai pedindo os ingredientes, eles vão colocando dentro do caldeirão. E em um momento ela para de repente e diz, é assim mesmo que se faz, viu? Ela ensina. Aí depois ela coloca os 3 sobrinhos do Pato Donald na vassoura, sobe na vassoura, e ela diz, avante Beelzebu. E os sobrinhos do Pato Donald diz, que divertido, voando em cima da vassoura, chamada Beelzebu. Nesse mesmo desenho, o Pateta, ele diz, nós vamos ensinar como que se assustam os vivos. E sai de casa, aí um carro o atropela, ou ele se suicida, não se sabe, não aparece a imagem. Aí o locutor diz, mas antes é necessário ser um ser morto. E volta só o espírito do Pateta. Eu estava hoje de manhã ministrando esse mesmo seminário. E um homem falou para mim que um amigo dele mudou para a casa de uma pessoa. E nesta casa, a mulher saiu de lá, mudou de lá, porque a sua filha, que vivia vendo esse tipo de desenho, foi induzida por causa dos desenhos, porque ela via esse tipo de coisa acontecer direto. E ela se jogou debaixo de um carro, se jogou debaixo de um veículo, porque ela via nos desenhos, se os personagens se jogam e não morrem, por que eu vou morrer? Concorda? Por que eu vou morrer? Por que isso vai acontecer comigo? E ela se matou, talvez achando que não ia acontecer nada com ela. A palavra de Deus diz, em Hebreus 9:27, que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E Eclesiastes diz, o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Não existem espíritos vagando por aí, não existem.